Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 8, tão somente para nossa meditação. A palavra do Senhor diz assim: e, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Fale conosco, Senhor, também pela sua palavra, no nome de Jesus. Queridos, nós vamos seguindo essa diretiva daquilo que nós entendemos que o céu tem para nós, e aonde o Senhor quer nos levar, quer nos conscientizar aonde Deus quer que nós cheguemos, entendendo que esse é o tempo para nós avançarmos. Avançar, essa é a hora. Nós queremos meditar nessa noite dentro desse tema, os destravadores do avanço. Os destravadores do avanço. Quando nós lemos esse texto, nós vamos, por certo, encontrar aqui os destravadores do avanço. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala-nos, ele reporta-nos o que aconteceu a um homem. Esse texto ele é muito claro, ele é muito explícito na experiência ou numa experiência que um homem viveu. E quando nós olhamos o retrato da humanidade ou da sociedade, nós vamos ver uma semelhança muito grande. E o que esse homem viveu é o que realmente muitas pessoas elas têm orado, é que muitas pessoas elas têm buscado de Deus, o que elas têm clamado para que na vida delas também possam acontecer, ou elas possam viver na vida delas ou na história delas um milagre como esse homem viveu. Ou seja, a destruição de tudo que trava o avanço. Há muitas pessoas que estão orando, clamando a Deus, pedindo ao Senhor, buscando de Deus a bênção de que haja na história delas ou na vida delas a destruição de tudo aquilo que impede elas de avançar. Por isso, como é tão importante os destravadores do avanço na nossa vida. Por certo, como eu já havia dito, há muitos que estão como este homem. Se nós começarmos a ler os versículos anteriores, desde o primeiro versículo, nós vamos ver que há muitos como este homem, ou há muitos que estão como este homem. Há muitas pessoas que têm na sua vida, há muito tempo, elas estão travadas em alguma área específica. Há pessoas que há muito tempo, elas estão travadas em alguma área na sua vida, e ser travada, elas estão travadas no mesmo lugar, elas estão travadas no mesmo nível. Quando elas olham e fazem um diagnóstico da vida delas, dos dias delas, elas percebem que elas estão travadas, seja no mesmo lugar, ou seja no mesmo nível, seja no mesmo lugar, tanto geograficamente falando, ou no mesmo lugar de vida, no mesmo lugar desde quando conheceu a fé, aceitou a fé, elas não se moveram, elas não mudaram de nível, elas não cresceram, elas aceitaram o Senhor, reconheceram a obra de Jesus, até sentir a presença de Deus, se receberam a virtude do Espírito Santo, mas na sua vida espiritual, na sua vida relacional com Deus, elas estão naquele mesmo nível. Aqueles que receberam a bênção do batismo no Espírito Santo, elas oram a mesma língua, nenhuma renovação de língua estranha ele ainda ou ela não viveu, porque está no mesmo nível, aquele mesmo nível do tempo de oração, o mesmo nível de tempo de leitura da Bíblia, enfim, tanto na vida pessoal quanto na vida espiritual, a pessoa ela está travada há muito tempo no mesmo lugar e no mesmo nível. Há outras pessoas que também, a semelhança desse homem, há muitos que está travado ou apenas observando
apenas observando. Observando o que? Pessoas no lugar que ela queria estar. Há muito tempo travado, observando pessoas vivendo o que elas queriam viver. Pessoas que estão travadas, há muito tempo observando pessoas vivendo os sonhos que ela queria viver. Pessoas que há muito tempo estão travadas, apenas observando pessoas acessando lugares que ele ou que ela queria acessar. Há muitas pessoas travadas como esse homem. E aqui nós vamos observar e aprender que, por certo, há algumas coisas muito pedagógicas, há algo muito que nos ensina e que muito chama a nossa atenção. E é isso que nós queremos refletir, que o Espírito Santo nos direcionou. É bem interessante nós percebermos então, a partir do versículo de número 2, o texto diz: e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, e eles todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Então todos os dias eles pegavam esse moço. A Bíblia vai dizer no capítulo 4, versículo 22, que ele já era de 40 anos de idade. Então eles pegavam ele e já levavam ele para a porta do templo. E lá na porta do templo, ele então via as pessoas entrando no templo. Por certo, então, ele via as pessoas estando no lugar que ele queria estar. Ele vê pessoas passando por ele e acessando lugares que ele queria acessar. Ele vê pessoas que passam por ele e ele ali travado, apenas observando as pessoas viverem sonhos que ele queria viver. Por certo, quantas pessoas que a história da sua vida não se assemelha a este homem. E o que é de pedagógico que nós podemos aprender aqui? Que ele era trazido. Então nos surgem duas perguntas: se ele era trazido, diz o texto, e era trazido um varão, quem levava esse homem? Quem conduzia esse homem? Quem fazia o transporte desse homem? E a outra pergunta, por certo, era onde eles colocavam aquele homem. Porque se eles levavam ele, se eles conduziam, por certo eles tinham um lugar que eles o levavam, tinha um lugar que eles conduziam. Então, dentro dessas duas perguntas pedagógicas que nos ensina e que chama a nossa atenção para nós refletirmos e pensarmos, é que as pessoas que o traziam, quem trazia, quem levava, quem conduzia aquele homem, por certo não era qualquer tipo de pessoa. Por certo, quem levava, quem conduzia aquele homem, era, por certo, pessoas com um grau de proximidade muito intenso. Era alguém que tinha um nível de aproximação, ou nível de proximidade muito grande. Quem levava, por certo, era pessoas de um círculo de intimidade muito grande. Então não eram pessoas estranhas, não eram pessoas desconhecidas, não eram pessoas que ele conheceu naquele momento. Então, por certo, quem trazia aquele homem eram pessoas com um grau de proximidade, eram pessoas de um círculo de intimidade muito grande. Por certo, eram pessoas que faziam parte do círculo de convivência daquele homem. E se assim então nós pensarmos num grau de muita proximidade, de um círculo de intimidade muito grande, de pessoas que faziam parte do ciclo de convivência, eles levavam este homem para onde? O texto nos fornece essa resposta, essa informação. Eles punham ele à porta do lamento muito próximo. Eles têm te levado para onde? Porque se as pessoas que carregavam esse coxo o levavam e colocavam à porta do templo, os círculos de relacionamento com quem nós desenvolvemos proximidade, damos acesso à intimidade e se torna ciclos da nossa convivência, esses relacionamentos, nós quando o mantemos, nós conduzimos ou somos conduzidos.
Então a pergunta que inquieta a nossa alma e que nos faz refletir é: os seus círculos de relacionamento, os seus círculos de convivência têm te levado para onde? Para onde as suas amizades, os seus relacionamentos, os convivências têm te conduzido aonde? Tem te levado para que lugar? Tem conduzido a sua vida para onde? Próximo de Deus? Distante de Deus? Tem te conduzido para a quebra de princípios ou para o cumprimento de princípios? O ciclo de sua convivência tem te influenciado e te levado a sua vida a estar onde? Por certo, quando nós refletimos nisso, nós vimos que o ciclo de convivência desse irmão, não esqueça, pergunta para ele ou para ela, esse ciclo de seus relacionamentos tem te conduzido para onde? O certo é que nós encontramos muitos tipos de pessoas nessa longa estrada da vida. Mas precisamente quando olhamos esse texto aqui, nós vamos encontrar explicitamente dois tipos de pessoas: aqueles que nos mantêm travados, mas também na vida nós encontramos um outro tipo de pessoas: aqueles que destroem, aqueles que quebram, aqueles que desfazem, aqueles que tornam a nossa vida, por certo, destravada. Então, se na vida nós encontramos com pessoas que nos mantêm ou que te mantêm travado, também nós encontramos com pessoas que elas então nos destravam. Elas nos destravam. E geralmente então nós vamos pensar: que tipo de pessoa tem sido eu? E que tipo de pessoa tem sido você? Você tem sido aquele tipo de pessoa que tem mantido as pessoas travadas? Ou você tem sido aquele tipo de pessoa que tem destravado pessoas? Há uma mensagem profética nisso, porque Deus, Ele nos chamou, o chamado de Deus para todos nós é para sermos destravadores do avanço das pessoas. É para quebrarmos tudo aquilo que impede as pessoas de avançar, tudo aquilo que trava a história das pessoas, tudo aquilo que trava o andar ou fluir na vida das pessoas. O chamado de Deus para mim e para você é que nós venhamos destravar. Mas nem todos dão a Deus uma resposta positiva de destravar alguém ao encontrá-lo ou a encontrá-la na beira do caminho ou no caminho da história da vida. Outra pergunta para que você reflita e dê uma resposta para o céu: que tipo de pessoa tem sido você? Aqueles que mantêm os travados, ou você é aquele que destrava aqueles que estavam travados? Geralmente, meus irmãos, os destravadores, eles carregam algo especial. Destravadores não são pessoas simples, destravadores não são pessoas comuns, ainda que seja gente comum, mas a vida deles tem um elemento chamado o sobrenatural. Oh, meus irmãos, quantas pessoas não passaram por aquele homem, quantas pessoas não deram esmola para aquele homem, quantas pessoas de repente bateram até no ombro daquele homem e disseram: que Deus te ajude, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus se compadeça, que Deus veja e que Deus intervenha ao seu favor. Mas nada do que disso mudou, acrescentou nada na vida desse homem, porque os destravadores do avanço, eles carregam algo especial. Deus, Ele quer fazer com que a sua igreja, com que o seu povo, com que eu e você, com aqueles que estão agora pela internet, tenham consciência, lucidez, sobriedade e assimilam que nós carregamos algo diferente. Há algo diferente em você que faz a diferença com quem você encontra pelo caminho, para que você destrave o avanço de alguém, como também você encontre com alguém que destrava o avanço da sua vida. Porque os destravadores geralmente eles carregam um nível de unção mais do que você. Geralmente os destravadores eles carregam mais graça de Deus do que você, do que eu, do que nós. Os destravadores eles carregam mais fé do que nós.
Geralmente um destravador, além de carregar mais unção, ele carrega em si mais graça, carrega mais fé, carrega mais sabedoria e tem experiências poderosas com o Senhor. Os destravadores do avanço, eles liberam. O que os destravadores do avanço liberam? Eles liberam, meus irmãos, uma palavra profética e liberam uma ação profética. Os destravadores, eles liberam uma... Vamos lá? Os destravadores do avanço liberam e uma... Conscientiza quem está do seu lado, uma palavra profética. Não só os vivos e os animados, diga o que os destravadores liberam. E uma... Isso nós podemos observar nos versículos de número 6, a segunda parte do versículo. E qual é a palavra profética? O versículo diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aí ele libera a palavra: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esteja atento para os destravadores que Deus ele coloca ou permite com que você encontre no seu caminho. Sempre vai liberar para você, sempre vai liberar para a sua pessoa, seja na individualidade, seja para a sua casa ou para a sua família, uma palavra profética. Se nós não estivermos atentos ao que um destravador está liberando de uma palavra profética sobre a nossa vida, nós perdemos a oportunidade. Porque uma palavra profética liberada sobre a nossa vida, ela no mundo espiritual, ela se torna decretos de Deus. Ela se torna, meus irmãos, decretos de Deus. Como também uma palavra liberada no mundo espiritual, dependendo do seu cunho, ela se transforma em alimento para os demônios. Por exemplo, uma palavra profética liberada para a vida de alguém. Hoje aqui na igreja nós temos muitos irmãos que estão lá na outra América, que estão nos Estados Unidos, outros estão em Portugal, outros estão em outros lugares, até mesmo aqui dentro do Brasil. Mas por que que esses irmãos chegaram lá? Porque no ambiente onde eles estavam, foi liberada uma palavra profética. E eu lembro que muitas vezes, palavras proféticas que foi liberada deste altar, foi assim: Deus, você não consegue dimensionar onde Deus quer te levar. Você não consegue perceber o que Deus tem para a sua vida, mas Deus vai fazer você chegar em outro lugar. Outra palavra profética de irmãos que viveram aqui, não precisou sair do país, mas que mesmo estando aqui, irmãos receberam uma palavra profética e algo na vida delas foi destravado. Quantos irmãos que chegaram enfermos, chegaram preocupados, chegaram às vezes com a cabeça quente, mas receberam uma palavra profética e aquilo trouxe paz. Aquilo trouxe direção, aquilo trouxe quietude para a alma e libertação daquele peso ou daquela opressão. Palavra profética, eu citei aqui pouco tempo atrás pregando e cito de novo, eu pregando aqui nesse altar. No dia o irmão trouxe para mim um papel, e eu estava aqui amassando o papel, secando o suor e amassando o papel, e Deus falou comigo: pega o papel, põe na mão daquele valente, fala com ele, eu vou falar com ele o que ele vai fazer com aquele papel. O certo é que aquele irmão viveu milagres extraordinários de Deus, porque ele recebeu uma palavra profética, estava atento à palavra que a ele estava sendo liberada. Muitas coisas na sua vida de repente não destravou, ou não destravou, não se destrava, é porque de repente você não se atentou ainda para o peso de uma palavra profética. Até o dia de domingo, esse culto é um culto profético. Então tudo que acontece no ambiente profético é loucura para um carnal. É loucura para quem de repente não está com a mente ligada no Senhor. Mas se a sua mente for ligada em Deus, e se você estiver a permitir o Espírito Santo acessar a sua mente, ele vai te fazer entender que uma palavra profética está sendo liberada para a sua vida. Muitas mães entraram neste lugar com seus filhos longe do Senhor, com seus filhos aprisionados no caminho do álcool, das drogas, do mundo perdido, receberam uma palavra profética e viveram um milagre da parte do Senhor dentro de sua casa.
Agora esse moço, ele está costumeiramente num lugar, vendo pessoas entrarem, pessoas saírem, pessoas passarem por ele. Mas naquele dia, às 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício, quando dentro da cultura judaica era o costume deles irem ao templo para orar, que era a oração de confissão, Pedro e João haviam sido revestidos do Espírito Santo, pois eles não desistiram com os 380 que saíram do cenáculo. Eles ficaram, e o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo foi derramado. Então Pedro e João, eles estão indo para o templo orar, mas eles tinham algo diferente na vida deles. Eles eram homens simples, homens comuns, mas dentro deles tinha algo especial. Entenda isso: o dia em que você aceitou a Jesus, você entregou a sua vida ao governo dele, você declarou ele sendo o Senhor e Salvador da sua vida. Satanás perdeu a central de comando, e agora há um outro Senhor que te governa, há um outro Senhor que te domina, e é o Senhor que fez os céus e a terra, e ele vem morar dentro de você. O Espírito Santo está dentro dos salvos, e o Espírito Santo que está dentro dos salvos, este Espírito é que reveste desse poder, este Espírito que reveste dessa nova unção. Só que eu preciso reconhecer isso, e eu preciso buscar esse revestimento de poder, eu preciso buscar o batismo no Espírito Santo, eu preciso buscar e dar acesso para que o Espírito do Senhor trabalhe na minha mente, trabalhe nas minhas emoções, para que eu tenha atitudes e comportamentos de que alguém de fato tem uma vida cheia do Espírito Santo. Perceba um detalhe, que quem de fato o Senhor reina, governa a sua vida e está cheio do Espírito Santo, ele ou ela chama atenção por onde passa. Não simplesmente pela cor da roupa que veste, ou pelo tom do cabelo que decidiu colorir, ou simplesmente a cor da menina dos olhos, com a lente que decidiu colocar. Não, meu irmão, o que faz a diferença é o que está dentro da pessoa. Se você observar o capítulo 3, ele descrevendo esse milagre, a Bíblia diz lá no versículo de número 3, que Pedro e João iam entrando no templo, e aquele moço pediu uma esmola, e quando João com Pedro olhou para ele, disse: olha para nós, e ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Toda pessoa que está cheia do Espírito Santo, quando alguém olha para você, vai estar sempre com esse olhar, esperando alguma coisa, não que a terra, não o que você simplesmente físico tem para oferecer, sempre vai esperar algo especial, sempre vai esperar algo sobrenatural. Então Deus está hoje me usando para levar a sua consciência que o Espírito do Senhor está dentro da sua vida, e que em Tom Cavate, ou por onde você estiver, Deus quer usar você, não apenas como alguém que vê as pessoas travadas, com a vida travada, com a vida amarrada, apenas vendo as outras avançar, as outras viver sonho, as outras alcançar vitória. Deus, ele quer despertar você, porque o que você carrega e o que está dentro de você, como salvo e como igreja do Senhor, você também é um destravador da história de alguém. Você é canal de Deus para que a vida de alguém avance, para que a vida de alguém progrida, e as áreas da sua vida que elas são travadas, Deus vai levantar um destravador, vai fazer com que ele encontre com você nesse caminho, e à medida em que eu destravo a vida de alguém, Deus usa alguém para liberar uma palavra profética, para que a minha vida também seja destravada. Em o nome do Senhor Jesus, ele dirige uma palavra profética. A segunda coisa que um destravador libera é uma ação profética. Se ele libera uma palavra profética, a palavra tem poder. Mas sabia que tem coisas na nossa vida que não só falar vai resolver? Nós precisamos ter uma ação profética. Pedro, cheio do Espírito Santo com João, ele disse: em nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder. Olhou para aquele moço e disse: levanta e anda. Ele recebeu uma palavra. Tudo aquilo que nessa noite de domingo, essa semana, você chegou aqui te travando, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, liberar a palavra profética. Vai ser destravado, você vai levantar e vai andar no nome do Senhor Jesus, e vai ter avanços para a glória do nome do Senhor.
Ele liberou uma palavra, mas a palavra até então ficou no campo apenas do impacto de receber e de ouvir. Ele também libera uma ação profética. E qual é a ação profética? Observe por favor o versículo 7. A primeira parte do versículo diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Ele liberou uma palavra profética, mas também ou seja, ele teve uma ação profética, porque para aquele moço, ele nunca havia andado. Aquele moço nunca havia ficado de pé. Se você observar o texto aqui, diz que desde o ventre da sua mãe ele era, e geralmente um coxo não anda, um coxo não fica em pé. E esse moço então, ele recebe uma palavra: como que eu vou fazer algo que eu nunca fiz? Eu não fui ensinado. Os bebês aqui, você que já teve por certo contato com criança, quando está naquela fase, ele começa a engatear, aí daqui a pouco começa a levantar e segurar nas coisas. E para andar a gente não impulsiona, para andar a gente ali não motiva, para andar a gente não estimula. Aí a gente pega às vezes uma fralda ou um pano maior, coloca assim debaixo dos braços, das axilas, e a criança vai andando e você vai segurando. Com o tempo que não, você solta. Outros já coloca no andador, que a criança vira um foguete. Aí quando tira o andador, já está andando e correndo. O certo é que até para andar é ensinado, até para andar. Só que esse moço nunca viveu essa experiência, gente. Ele era coxo desde o ventre. Como ele vai fazer uma coisa que ele nunca foi ensinado a fazer? Tem coisas na sua vida que você recebe uma palavra profética, aí entra em conflito com parafuso, porque você diz: mas Deus está falando para me fazer isso, eu nunca fiz. Como é que eu vou fazer? Eu até creio, mas como que eu vou fazer? Só que quem destrava não apenas libera uma palavra, ele também tem uma ação profética. Porque tem coisas na sua vida que você não foi ensinado, você não foi, como diz assim, estimulado a fazer. Vem a palavra profética. Tem coisas que a palavra resolve, mas tem coisas que uma ação profética, ela precisa acompanhar uma palavra profética. Tem alguém que entende isso? Quem não está entendendo, diga glória a Deus. Então todos estão entendendo que é uma palavra profética como uma ação profética. Ele tomou ele pela mão. Ação profética, tanto no profético, na palavra, quanto na ação, eu preciso crer. Porque também se eu não creio em uma palavra profética, muito menos eu vou crer numa ação profética. O que é uma ação profética? O próprio Deus falou com Josué: Josué, eu tenho dado o rei de Jericó na sua mão, eu tenho dado os homens de Jericó na sua mão, eu entreguei Jericó na sua mão, a vitória já está ganha. Conquanto que, olha a ação profética, você vai rodear a cidade 7 dias, e no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes e vai gritar. Então Deus já falou: Josué está liberado. Imagina se Josué falasse assim: tudo bem, já que o senhor falou que já está na minha mão, então não precisa eu fazer mais nada. Deus liberou uma palavra profética e deu uma coordenada de uma ação profética. Quando eles rodearam 7 dias, e no 7º dia eles gritaram, a terra abriu e as muralhas desceu. Assim também Deus quer restaurar neste tempo, na minha e na sua vida, meus irmãos, tanto receber uma palavra profética, como nós termos ações proféticas. Você precisa desenvolver na sua casa, você precisa desenvolver no seu ambiente de trabalho, tanto liberar a palavra profética, quanto você ter ação profética. Apenas você dizer: essa casa não presta, essa casa não é, olha que lugar, parece o inferno, esse lugar é o 5+5, e vai chamando tudo quanto é nome de demônio, e vai falando só coisa ruim, coisa péssima. Aí você está profetizando mal. Mas quando na casa o clima está tenso, a coisa está feia, o caldo está grosso, as coisas estão difíceis, mas você levanta a sua voz e começa a declarar: o meu Deus vai se levantar, vai colocar tudo isso que está fora do lugar no lugar. O meu Deus vai mover, o meu Deus vai fazer. Hoje pode estar difícil, hoje eu não posso estar enxergando uma porta ou uma saída, mas o meu Deus tem a chave. E eu vou declarar nessa situação, vou declarar nessa casa, vou declarar na mente desse menino, deste homem, o Deus dos impossíveis vai fazer. Comece a liberar palavras proféticas e comece a ter ações proféticas, porque Deus ele honra, Deus ele manifesta a sua glória. Então, destravadores do avanço, eles apenas liberam a palavra, mas também tem ação profética.
Olhe para quem está do seu lado, diga: eu estou diante de alguém que vai ser conhecido a partir de então, com algumas ações que ao olho nu pareça ser uma coisa esquisita. Olhe para essa pessoa e diga: não estranhe quando você passar próximo da minha casa, ou você me ver no trabalho com uma ação que uma pessoa comum, que uma pessoa normal não faz. Entenda que eu estou liberando para aquele ambiente uma ação profética. Deus quer usar você com uma ação profética para destravar o que está travado. Eu contei já 2 vezes e conto de novo. Eu estava numa situação muito travada e delicada. Eu estava na madrugada orando e Deus falou: vai para o quintal. Não casa de crente nem terreiro, não, meu irmão. Coisa, meu terreno é terreiro, não é quintal. Lá quando o senhor falou: vai para o quintal. Eu fui para o quintal, o senhor pega o óleo, começa a ungir. Começou a chover e eu com meia na chuva e eu marchando em volta da casa e tendo ação profética, mandando os demônios locais que estavam travando ir embora, e o Senhor entrou com providência, o nome dele foi glorificado. Deus quer te levantar, minha irmã, meu irmão, que você vai sair daqui marchando. Se Deus mandar você marchar, marche. Se Deus mandar você pular, você pule. Se Deus mandar você gritar, grite. Se Deus mandar você, meu irmão, fazer, Deus não vai mandar você fazer nada que vai ferir a palavra. Deus não vai mandar você fazer nada que vai contradizer o princípio da palavra. Tudo que Deus mandar você fazer, tenha ciência disso, tenha consciência disso. Deus não vai mandar você para o extremo do fanatismo, para o extremo, meu irmão, da carnalidade. Deus vai mandar você fazer coisas que estão dentro da palavra, que não fere o crivo dos princípios divinos, mas que o nome do Senhor será glorificado. Eu já estou vendo pela fé que tem gente que vai ter a sua vida destravada na noite desse dia, porque Deus já vai tomar você. Há uma palavra profética sendo liberada, vai andar, porque tudo que estava liberando, tudo que estava travando, a palavra profética é para andar, é para andar, é para andar. Agora a ação profética é com você. A ação profética, Deus vai ministrar no teu espírito o que você vai fazer, e eu vou respeitar a ação do Espírito do Senhor agora neste lugar, porque tem um comando do céu sendo liberado aqui. Não tem nenhuma outra voz dentro desse ambiente. A única voz que tem aqui e que reina é a voz do Espírito Santo. Então o que você ouvir agora não é da carne, não é o diabo, é o Espírito do Senhor que está falando com você e te dando ordem do que você tem que fazer. Enquanto você recebe, eu respeito você viver essa experiência no nome de Jesus. Eremarasuire caio, badaraia canto, rebarassori me caio. Eremarasebre anto rebai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Oh glória, aleluia. Mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor, mais. Erebara tergion, toria labrauia, cia, orovara canto rebaia. Elebrio mandaraca súria, lavarra súria, macanjo rebaia. Oh, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, a unção de Deus sendo liberada neste lugar, e é o alvo da unção é você. Oh bendito seja Deus. Esteja atento à palavra profética da parte do Senhor que você tem recebido.
Esteja atento à ação profética que o Senhor tem liberado ao seu favor. Oh, glória a Deus. Nós fizemos muito ato profético aqui na igreja. O Senhor me lembrou de um. Eu lembro quando eu estava pregando aqui sobre Ezequias, e chegou aquela parte que ele estava reparando os muros, e o Senhor falou: no próximo culto é para o povo trazer água de casa. Quem lembra desse dia? Você lembra? Tinha irmãos que queriam pegar água aqui na igreja. Eu falei: não, a água você tem que trazer de sua casa, e você vai pegar água, e nós vamos ungir, um ato profético, você vai delimitar o lugar. Eu lembro da Cirlei naquele culto trouxe água, levou. Estava tipo um caroço na perna, né? Embolando as veias e muita dor. Ela lembrou dessa água, ela pegou a água, que foi o ato profético que colocou, e recebeu e viveu o milagre de Deus. E muitos outros irmãos têm vivido milagres do Senhor neste lugar. Há uma palavra, eu declaro isso com muita temor, tremor e responsabilidade. A ação profética que Deus liberou para você, minha irmã, meu irmão, vai destravar, porque tem palavra profética e tem uma ação profética sendo liberada para a sua vida. Você não vai ficar apenas vendo as pessoas estar aonde você queria estar. Você apenas não vai ficar mais vendo as pessoas viver os sonhos que você queria viver. Você não vai apenas ver as pessoas passar por onde você queria passar. O certo é que Deus tem um tempo novo para a sua vida, pois essa é a hora de avançar. Deus levanta nesta noite destravadores do seu avanço, em o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Bate na mão desse vencedor e dessa vencedora e diga: em pouco tempo. Não, diga com fé: em pouco tempo. Não põe mais ânimo, diga: em pouco tempo eu vou ver e vou ouvir o testemunho do destravar de Deus na sua vida na noite desse dia. Há uma mensagem sendo mandada ao mundo espiritual, e eu tenho autoridade para profetizar. Quem tem fé na palavra profética, levante a mão em posição de receber, porque já tem demônios que entenderam a mensagem que o céu mandou. Aonde havia um demônio que aproveitava da fragilidade, que aproveitava da sensibilidade, que aproveitava de algo para poder te humilhar, te travar, o Senhor já liberou uma palavra. Todos esses demônios já entendeu, não vai poder mais ficar na sua frente, não vai ficar mais à sua retaguarda, não ficarão mais à sua volta, porque uma ordem do céu foi liberada nessa noite. Você vai levantar, moço, você vai levantar, moça, você vai levantar, homem, você vai levantar, mulher, e vai avançar, vai andar em o nome de Jesus. Essa enfermidade vai cair por terra, vai soltar os ossos, vai soltar os nervos, vai soltar o sangue, vai soltar órgãos internos. A enfermidade que trava agora saia, solte esse corpo, porque tem vitória de Deus chegando, tem saúde de Deus chegando, tem milagre de Deus chegando. Tem fé sendo crescida, tem fé sendo aumentada, e tem milagre de Deus acontecendo. Oh, glória a Deus. Interessante a gente perceber que eles destravaram na vida desse homem. O versículo que nós lemos, aí o texto diz: e saltando ele. Aquele homem nunca havia experimentado o que era um salto. Quantas pessoas aqui querem dar um salto na vida? Até eu, irmão, levanta até os pés, se puder deitar e levantar o pé. Quem é que não quer dar um salto na vida? E quantos que sonham em dar um salto na vida e de repente não conseguem porque sempre tem algo travado? Aí você vê outras pessoas saltando na vida, tendo um salto em todos os níveis, na vida com Deus e na vida pessoal. As pessoas dão um salto na vida. Aí você olha e fala assim: ô Senhor, eu tenho orado tanto ao Senhor, e o Senhor sabe o quanto eu quero dar um salto na vida, mas tem algo que está travando. Aí o destravador chega e diga: é hora, levanta e anda. Quando ele tomou ele pela mão, aquele homem fez o que ele nunca havia feito,
do nome do Senhor Jesus. Se você não tiver fé, vai na minha, mas se prepare em Deus, para que você viva aquilo que você ainda não viveu em Deus, na sua vida espiritual e na sua vida pessoal. Deus vai agir nas dimensões da sua vida em todas as áreas, mas se prepare para dar um salto, se prepare para se levantar, porque Deus nessa noite é muito claro em nos fazer entender que é hora de você avançar. Você vai fazer o que você não fez ainda na vida. Você tem capacidade dada por Deus de dar um salto. E saltando ele, pôs-se em pé. Olhe a vida desse moço como avançou, e como em pouco tempo ele viveu, que 40 anos ele via outras pessoas acontecer. Isso aqui não é um motivo de as pessoas se orgulhar, achar que é melhor do que as outras, não. Mas Deus, em áreas específicas, Ele tem para todos nós. Ele tem um avanço preparado para a nossa vida. E Deus quer nos ungir com a capacidade de fazer o que nós ainda não fizemos. Por isso a sua vida não chegou ao final. Por isso que Tom Cavati não limita o que Deus tem para a sua vida, para a sua história. Por isso que Tom Cavati não pode, meu irmão, sabotar o que o céu preparou para você. Se você já teve a oportunidade de subir nesses pontos elevados da cidade, você vai ver geograficamente o tamanho da cidade. Saber que a cidade ela é pequena demograficamente. Não limite pelo espaço geográfico o que Deus pode fazer na sua vida. Não limite pelo espaço demográfico o que Deus planejou para a sua vida, porque a sua história não se resume aos quilômetros de extensão e aos quilômetros de largura que tem a cidade de Tom Cavati. O que Deus tem para você é coisa maior. Deus ele tem um avanço para a sua história. Deus ele tem um avanço para a sua vida, para você dar um salto para a glória do nome dele. Deus tem capacidade e vai te destravar para que você ponha-se em pé. O que significa pôr em pé? Em pé fala de equilíbrio. Ninguém em desequilíbrio fica em pé. Para que você fique em pé, você tem que ter equilíbrio. Porque se não tiver equilíbrio, não fica em pé. Então para você ficar em pé, dar um salto e ficar em pé, você precisa de equilíbrio. E Deus sabe a área em que você precisa ter cura, libertação, para que você tenha equilíbrio de ficar em pé. Porque Deus sabe também que se Deus for lá liberar para você ficar, dar um salto e não ter equilíbrio, como é que você vai ficar em pé? Você cai de novo. Só que Deus não quer te levantar para você cair de novo. Deus quer te levantar para você ficar em pé. O Salmo de número 20, o salmista Davi, diante de uma guerra, ele declarou dizendo: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Oh glória a Deus. Tem alguém que faz parte do povo que recebe a unção de Deus hoje? Tudo que te atrapalhava a ficar em pé, tudo que perturbava a sua mente, perturbava as suas emoções, todas as vezes que você tentou se levantar, você tomou uma rasteira, o diabo sempre te derrubou, as emoções sempre te jogou por terra. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: a unção do destravamento liberada para este lugar. Você vai levantar, vai ficar em pé, vai ter equilíbrio, e o nome do Senhor será glorificado. O texto continua dizendo: ele se pôs em pé, ele recebeu equilíbrio e andou. Ele andou. Andar fala de mobilidade. Nós estamos há muito tempo pregando aqui, liberando palavra profética. Essa é a hora de avançar. Você vai avançar, você vai avançar. Mas tem muita gente que está igual esse coxo, ainda está travado, não está tendo mobilidade. A vida não flui, falta mobilidade. O Senhor está dizendo que vai ter mobilidade na sua vida. Você vai poder se mover. Eu não sei o que estava impedindo você de ter mobilidade, mas o céu nos reúne aqui nessa noite de domingo e nos faz entender que o Senhor nos alcança. Nós teremos mobilidade. Nós vamos romper fronteiras, nós vamos superar limites, nós vamos romper com limitações demográficas de estado. Nós vamos ir além, nós vamos chegar além, nós vamos viver além do Senhor. Recebe essa unção em o nome de Jesus. Vai ter mobilidade na sua vida, minha irmã. Vai ter mobilidade na sua vida, meu irmão. Vai ter mobilidade em projeto, vai ter mobilidade em sonho, vai ter mobilidade em plano, vai ter mobilidade na sua vida. O tempo de ficar travado vendo os outros e ver acabou. Nós viveremos a
novidade de Deus para a nossa história. Tem alguém vivo que recebe essa palavra? Você pode dar um grito aí de aleluia, um grito de glória a Deus. Dá um grito de glória, não paga não, é de graça. Dá um grito de aleluia, dá um grito de glória a Deus. Põe a mão na altura da sua cabeça e diga: bem-vinda seja. Não, que isso aí não vai adiantar não. Fala com fé, diga: bem-vinda seja a mobilidade de Deus na minha vida. Diga: eu mando agora uma mensagem para os meus tornozelos, para os meus artelhos. Eu mando agora uma mensagem para os meus pés. Bem-vindo seja a um tempo novo. Nós nos moveremos em o nome do Senhor Jesus, e nada nos deterá, porque sobre mim é liberada na noite desse domingo uma unção de Deus para me mover. Oh, glória a Deus, receba a palavra profética. Se no seu caminho, na sua frente, havia alguma coisa como porta, como muro, como portão, como portal, que fechava, que limitava a sua mobilidade, Deus destrói na noite de hoje, por causa da unção. Você vai se mover em níveis diferentes. Você vai se mover em níveis diferentes. Há uma mobilidade para a sua casa, há uma mobilidade para a sua vida. Você vai se mover. Receba a graça e força de Deus para se mover. Ele diz, e ele andou. Olha que algo interessante, eu já estou caminhando para terminar. E ele andou e entrou com eles no templo. Agora imagina você, se ponha no lugar daquele moço. Eu fiquei aqui procurando uma forma de como aquele moço entrou no templo. Como foi que ele entrou no templo? Aquele homem não entrou pisando fofo, não. Não, ele não entrou pisando macio. Não, ele não entrou pisando aqui tá raso, aqui tá fundo, não. Não, eu imagino aquele moço entrando. Imagina você viver uma fase na sua vida que você sempre orou e buscou a Deus para viver, mas você sempre via a profecia se cumprir na vida do outro. É mais ou menos assim, Deus fala: vou te levar nas nações. Aí você faz jejum, faz oração, você estuda, aí você prepara, e daqui a pouco você encontra alguém, manda uma foto para você: cheguei, estou aqui pregando uma cruzada, estou aqui nos Estados Unidos, estou aqui na África, estou aqui no Canadá. Aí você olha para a pessoa, você fala assim: mas a pessoa fala mal. Um levanta e anda, não sai do levanta e anda, só fica no levanta e anda, levanta. Quem foi em São João do Oriente vai lembrar o que eu estou falando. Só fica no levanta e anda, ele nunca sai do levanta e anda. E está no mundo inteiro. Não entendo isso. Aí você vê aquela promessa de Deus falando na vida da pessoa: vou te prosperar, filha minha. Mas você luta, eu só vê o outro prosperando. Meu Deus, e eu? O Senhor falou que eu ia prosperar, mas é o outro que está prosperando. Senhor, o Senhor falou que eu iria ir. Imagina você numa cena dessa. Era um homem na porta do templo, querendo entrar para o culto e não podia, porque o deficiente não tinha como entrar no culto. Ele não andava, como é que ele ia entrar? Ele não podia entrar. Ah, meu irmão, quando a ação profética chegou na vida dele, que ele deu um pulo, falou: 40 anos eu fiquei só vendo as pessoas entrar, só 40 anos vendo as pessoas falar que é bom, agora chegou a minha vez. Eu não sei há quanto tempo você escuta de falar que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar, de que Deus é bom, servir a Deus é bom, as delícias do céu é bom, e você só vê isso na vida dos outros. Deus está dizendo: chegou a hora de você viver uma experiência própria com o Senhor. Chegou o momento de você não apenas ouvir pessoas falar em línguas estranhas, ou dizer: assim diz o Senhor para ti. Oi, mas levanta aí que eu estou vendo. Não. Oi, mas Deus está mandando falar. Não, Deus não quer só isso. Deus, Ele quer te usar para que você seja a boca de Deus para a vida de alguém. Deus também quer colocar uma palavra profética na sua boca para a vida de alguém. Aí eu imagino que como aquele moço entrou no templo aquele dia, aquela manhã, aquela tarde, perdão, era 3 horas da tarde. Aquele homem não entrou como? Não entrou.
Ah, aquele homem não entrou pisando fofo nem pisando macio. Aquele homem, eu imagino a gritaiada que aquele homem arrumou. Eu imagino a celebração que aquele homem arrumou. Eu imagino aquele homem gritando e gritando e gritando e gritando e gritando. Porque o texto me dá mais para entender. Isso não é loucura da minha cabeça, não. Se você for para a última parte do versículo, diz que ele louvando a Deus. Então ele entrou no templo, não foi calado. Ele entrou no templo, não foi olhando quem estava para a direita, para a esquerda. Ele entrou celebrando o milagre que ele viveu. Deixa eu só dar uma deixa aqui para você. Vem para o culto, minha filha, mas já entra na igreja fazendo barulho. Não entra triste não, não entra cabisbaixo não. Deus te salvou, Deus te libertou, Deus cancelou tragédia, Deus te deu livramento, perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida. Satanás não te domina mais, porque agora você é serva de Deus. Então você já tem motivo para entrar, bendizendo ao Senhor, celebrando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Ah, mas tem um boleto para pagar, vai pagar, a provisão vai vir. Ah, mas tem aquilo que me perturba, deixa aquilo, coloca no altar, mas entra celebrando, entra glorificando, porque quem só viveu um milagre sabe, quem viveu a experiência de Deus sabe o que é bom servir ao Senhor. Aí imagina aquele homem entrando, fazendo estardalhaço e pulando. A Bíblia diz aqui, olha o versículo de número 8 ainda, andando e saltando, andando e saltando. Eu não sei quantos pulos aquele homem conseguia dar, mas eu imagino que não era pulo pequeno não, para ficar 40 anos vendo os outros andar, meu irmão. Pessoas ativas na vida, quando chega um momento, a noite chega para eles ou para elas, que ela fica ali inativa, que não pode andar mais. Imagina a amargura que não é para essa pessoa. Imagina um coxo querer andar e não poder andar, e vendo as pessoas andar. Esse eu falei, isso acabou na minha vida. Ele entrou, foi pulando. Eu imagino os pulos altos, eu imagino os gritos que ele dava. E a Bíblia vai dizer que aquele homem louvava a Deus. O que o Senhor quer nos fazer entender nessa noite, que o destravar de Deus vai te dar acesso a lugares que antes você apenas só via. Eu estou profetizando. Deus vai destravar, você vai acessar lugares que apenas via outras pessoas acessarem. Oh, eu tenho a autoridade de Deus para profetizar, e eu vou liberar uma palavra profética. Tem cargos que você está imaginando que é só para outras pessoas, tem posição que você está imaginando que é só para outras pessoas, mas Deus está tomando a minha boca para te fazer entender. Deus destrava e te coloca a sede, dá acesso a lugares que você só via outras pessoas acessarem. Deus toma a minha boca e manda eu dizer: se prepare. Você vai acessar lugares, vai acessar pessoas, vai acessar outros níveis que você só via outras pessoas acessarem. O Senhor libera esta bênção hoje para a sua vida. Este homem, ele acessou o templo. Oh, meu irmão, levante a mão em posição de receber. Erebarassúria, chorobaraqui alasébria. Elebre comanai geria semi comanácia. Oh, um destravar de Deus para nós aqui. Tem promessas de Deus que estão sendo destravadas agora. Tem respostas de Deus que estão sendo destravadas agora. Tem resposta de jejum e de oração que Deus está destravando agora. O teu sacrifício não ficou no esquecimento. Valeu, valeu, valeu. Deus destrava na noite deste domingo. E se prepare para acessar lugares e níveis que só outras pessoas acessaram. Você pode ficar em pé do seu lugar, por favor. Você vai acessar lugares que apenas você viu outras pessoas acessarem. Você vai acessar lugares em Deus. Você olhou para a pessoa e disse: não, como que aquela pessoa é cheia de Deus? Como que aquele moço é cheio de Deus? Como aquela moça é cheia de Deus? Como aquela pessoa é cheia da presença de Deus? E às vezes você se julga tão indigno, diga: nossa Deus, se eu tivesse pelo menos 10%. Deus está dizendo: você vai ter um destravar na sua vida, que você não vai chegar a 10%. Deus vai te dar acesso. Você vai ter liberdade em Deus.
Ai, a unção de Deus fará diferença na sua vida. Haverá um destravar. Você vai acessar lugares que apenas vi outras pessoas, meu irmão, em todos os níveis da sua vida. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Quando o Espírito do Senhor me fez entender isso, eu fui para a oração nesse dia. Deus, eu vou acessar. E eu já estou vendo, eu estou pregando aqui, e já estou vendo eu acessar. Eu já estou vendo eu acessar pela fé lugar. Eu estou vendo pela fé eu acessar níveis. Eu estou vendo nessa noite, e eu convido você para vir com a fé comigo, porque tem destravar de Deus. Tem lugares que nós apenas víamos as pessoas acessar. Deus destrava na sua vida, minha irmã. Deus destrava na sua vida, meu irmão. Hoje a muralha de Jericó cai por terra. Hoje a limitação, a deficiência cai por terra. Eu não sei se quem está do seu lado está acreditando, se quem está na sua frente está acreditando. O que importa é que eu estou no altar profetizando, eu estou crendo, estou recebendo e estou liberando a palavra profética de Deus. Tem destravadores de avanço neste lugar, e se prepare em Deus para saltar. Se prepare em Deus para ter mobilidade. Se prepare em Deus para acessar lugares que você só vê outras pessoas acessando. Faltante, gente, o nível de glória está muito pouco, gente. Eu estou quase voando, eu estou me segurando aqui para mim não voar aqui no altar. A minha perna está tremendo. Eu no seu lugar eu estava voando. Oh, glória a Deus. Há uma presença do Senhor aqui. Eu acho que o nível da sua glória pode aumentar, do seu aleluia também. Oh, glória a Deus. O Senhor está te dando oportunidade nessa noite de domingo, de dar uma resposta para os céus nessa noite, de não apenas se limitar a ouvir e viver esse calor de unção que está acontecendo aqui, mas de você dar uma resposta para o céu de que você quer viver isso. Por isso Deus está te desafiando, não é amanhã, é agora, analisar quem tem conduzido você. Deus está te desafiando a você analisar para onde quem tem te conduzido tem te levado. O Senhor está te desafiando, que tipo de pessoa tem sido você, o que mantém os outros travado ou que aquele que destrava. O Senhor está nos desafiando nessa noite a viver numa dimensão, desenvolvendo a capacidade que jamais desenvolvidas foram em nossa vida. Se você puder fechar os seus olhos, dê uma resposta ao Senhor agora. Eu não posso fazer isso por você. O que a minha consciência, o meu espírito da parte do Senhor me delegou a fazer, eu fiz. Não me omiti a nada daquilo que foi colocado ao meu coração no tempo de oração para ministrar. Agora é com você. Bendito seja o teu nome, Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa hora, porque tem pessoas corajosas aqui neste lugar, tomando no Senhor decisões que na sã consciência carnal ou natural elas não tomariam, mas pelo teu Espírito elas dão uma resposta ao Senhor. Por isso, tudo o que o Senhor tem liberado sobre nós nesse lugar, assim como aquele coxo, a Bíblia não fala o seu nome, mas a Bíblia fala o que ele viveu e ele avançou.
Aqueles irmãos que até então, Deus, quando chegaram aqui, tinha uma área específica na vida que os travava a avançar. Mas como naquela tarde daquele dia, Pedro e João e Pedro, usados pelo Senhor, pelo que carregavam, destravaram o avanço daquele homem. Senhor, a este lugar de milagres, quando o avanço destas pessoas, dos teus filhos e filhas, quando o nosso avanço, ele é destravado na noite deste domingo. Senhor, nós vamos dar um salto na nossa vida. O meu irmão vai dar um salto na vida dele. A minha irmã vai dar um salto na vida dela. Meu Deus, a minha irmã vai conseguir ficar em pé. Esse moço, essa moça que tenta te servir, mas está sempre caindo no mesmo pecado, vai conseguir ficar em pé, vai conseguir se firmar. Meu Deus, meu Pai, esta pessoa vai conseguir ter mobilidade na vontade do Senhor, porque ele andou no templo. Ah, Senhor, aquele homem, Senhor, teve um avanço e ele louvou o nome do Senhor. Eu creio, meu Deus, que muito barulho, meu irmão e minha irmã, se fará, mas é pelo avanço e pelo destravar que o Senhor o fará acontecer na sua vida. Por isso te louvamos, ó Deus, eu te celebro nessa noite, para louvor da glória do teu nome. Eu abençoo meu irmão e a minha irmã, eu abençoo, meu Deus, esse moço, essa moça, meu Deus, e o futuro desse moço, dessa moça, desse homem, dessa mulher, está nas mãos do Senhor, e eles viverão o que o Senhor planejou e sonhou para eles. Por isso eu os abençoo no nome de Jesus. Nós abençoamos os teus filhos, a tua igreja, ela, meu Deus, avançará para a glória e o louvor do seu nome. Assim nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Cecília concorda dizendo amém? Glória a Deus.